Que Jesus nos abençoe e que permaneçamos todos em paz. É uma alegria muito grande podermos, então, dar prosseguimento às nossas reflexões, estudos, particularmente sobre esta obra bendita, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos aproveitar ao máximo estes momentos de estudo. Nós convidamos os companheiros a fazermos uma prece, elevando então o nosso pensamento. Nesse momento, Pai amado, queremos rogar a assistência de benfeitores amigos para visitarem os nossos lares, envolvendo-nos em vibrações de harmonia, de paz, auxiliando-nos a melhor compreender esta doutrina que pode fortalecer-nos na fé, esclarecer-nos em nossas definições, a fim de que aproveitemos ao máximo esta oportunidade reencarnatória para uma transformação íntima. Assim, Senhor, profundamente agradecidos por estes instantes de estudo e convívio com a espiritualidade amiga, nós damos início a um estudo da doutrina espírita. Que assim seja. E assim, nós então vamos estudar, como referimos, um item de O Evangelho segundo o Espiritismo. E para desenvolvermos este estudo hoje, nós vamos então tratar acerca do capítulo 11º de O Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, particularmente nas instruções dos Espíritos, nas instruções do item 14, que tem por título a mensagem ditada pelo Espírito Isabel de França, Caridade para com os criminosos. Eu gostaria de convidar então os amigos para fazermos estas reflexões. Sou trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, me chamo Aline de Jesus e que possamos aproveitar ao máximo estes breves momentos de estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos apenas compreender a importância do estudo, da leitura, da reflexão desta obra, é uma obra da doutrina espírita, uma das 5 obras básicas que compõem, portanto, o Pentateuco da doutrina espírita, e que pretende aprofundar a análise, o estudo realizado por Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, na parte 3ª de O Livro dos Espíritos. E este capítulo, em particular, vai analisar mais particularmente as reflexões, os ensinos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita que se referem a uma lei muito significativa. Quando Jesus é questionado sobre o mandamento maior, ele irá resumir estas leis de Deus nosso Pai nas seguintes orientações: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se encontram nesta orientação do Mestre Jesus. Assim, então, todo este capítulo vai nos auxiliar a compreender o que efetivamente seja amor. E talvez não tenha outra época mais significativa ou mais necessária para que nós façamos esta efetiva compreensão e observância desta lei divina que é a lei de amor. Então, todo este capítulo vai nos fazer retomar o que significa efetivamente esta virtude, que muito atrapalhadamente nós acabamos misturando com algumas questões nossas que ainda precisam ser corrigidas e que, portanto, nós acabamos em alguns momentos sentindo a necessidade de falar que estamos tratando do amor verdadeiro, porque tanto nós o confundimos com sensações, com viciações morais, com quereres menores, com atendimento de caprichos e por aí vai, que nós precisamos, no nosso nível evolutivo, considerando ainda as nossas imperfeições, qualificar o amor como um amor verdadeiro. Então, neste capítulo, nós vamos retomar o sentido desta virtude poderosíssima que transforma-nos, que sustenta-nos,
que nos mantém no caminho reto da construção do bem, da transformação interior, que é o que nos possibilita a vivência de uma felicidade real. Daí também a necessidade de um qualificativo por tantas confusões que nós fazemos acerca da felicidade. Mas, como referimos, nas instruções dos espíritos, Allan Kardec seleciona algumas mensagens ditadas pelos espíritos da codificação para mostrar-nos, para auxiliar-nos a compreender os ensinamentos de Jesus acerca da lei de amor, acerca destes dois mandamentos que Jesus nos deixa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E então nós vamos na leitura integral deste capítulo, seguindo, portanto, a construção de raciocínio proposta pelo codificador, nós vamos compreendendo que o amor, a caridade, melhor dito, é o amor em ação. É quando nós sentimos, executamos, expressamos este amor, nós temos então a caridade. E por isso, então, nós vamos observar nestas mensagens, dentro do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, e não lá no capítulo que trata especificamente da caridade, ou no capítulo que vai falar não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita, que também, igualmente, trata da caridade, mas aí trazendo uma conceituação, uma aplicabilidade, fazendo algum detalhamento maior. Aqui, Allan Kardec inicia, então, conceituando o amor, e mostrando-nos então a sua relação com a caridade. E vai nos chamar a atenção através desta mensagem, trazendo-nos a reflexão então do espírito Isabel de França. É uma mensagem ditada na cidade de Havre em 1862. E nós vamos ler aos poucos os trechos e ir analisando, porque é uma mensagem muito preciosa. Aliás, o espírito que dita a mensagem é um espírito relacionado à nobreza da França, Isabel de França, e relacionada igualmente, que fica muito conhecida justamente pela sua dedicação, embora da nobreza, embora num período de monarquia, embora estas questões, um espírito muito preocupado com os sofrimentos dos semelhantes. E por isso, então, por esta sensibilidade, por este nível de entendimento e de empatia e de conseguir olhar a dor do outro e sentir misericórdia por conta desta situação, não num aspecto de superioridade, mas de efetivamente tentar colocar-se no lugar do seu semelhante e dar auxílio de alguma maneira, é que nós vamos observar o sentido, a profundidade do sentido da mensagem caridade para com os criminosos. Inicia a benfeitora dizendo o seguinte: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. E aqui cabe já uma reflexão. Espíritos desta categoria, espíritos da codificação, eles não se utilizam de palavras apenas para causar um impacto. Eles se utilizam das palavras para a construção de um conhecimento, para a sedimentação de um entendimento. E, portanto, quando nós vemos nesses pequenos trechos, nestas duas pequenas frases, a repetição da palavra verdadeiro, é a verdadeira caridade, verdadeiros seguidores, chama-nos a atenção para a coerência. Que nós reflitamos sobre os nossos discursos e a nossa prática. Aquilo que nós dizemos defender e de que maneira nós nos posicionamos, nos conduzimos com os nossos irmãos de caminhada. Então, que busquemos ser verdadeiros seguidores daquilo que nós estamos defendendo. Se dizemos ser cristãos, que o sejamos verdadeiramente. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei.
Aqui, novamente, nós vamos observar um ensinamento precioso. Primeiramente, que o perdão ele é dado na medida que exista um arrependimento. É um cair em si, é perceber que cometeu um equívoco, é dar-se conta de que a atitude não foi a mais adequada e que ela precisa, portanto, de um refazimento, de uma reparação, de uma alteração de conduta. E quando nós caímos em nós próprios, quando há esse momento do cair em si, o que nós buscamos é uma oportunidade de reparação. E dentro desta perspectiva, a benfeitora espiritual nos traz a consciência de que também nós necessitamos do perdão. Também nós precisamos observar se estamos cumprindo integralmente as leis de Deus. Porque aqui na frase, quando a benfeitora espiritual analisa, também nós precisamos e teremos concedidos o perdão e a misericórdia pelas faltas que cometemos contra a lei com letra maiúscula. É a lei divina. Quem de nós podemos dizer que em todos os momentos da nossa existência nós agimos da melhor maneira? Porque ainda que nós não tenhamos tido a intenção de causar um prejuízo, por vezes por irreflexão, por não estarmos atentos, por ignorância mesmo, em alguns outros momentos, nós acabamos cometendo alguma inobservância da lei divina, da lei de Deus nosso Pai. E, portanto, ao percebermos este não cumprimento da lei, nós caímos em si e buscamos, então, a tentativa de reparação porque nos arrependemos. Então, a benfeitora espiritual nos traz esta reflexão de que criminosos não são apenas aqueles que nós costumamos identificar como quem causa um prejuízo do ponto de vista material. Um criminoso dentro da perspectiva de que tenha cometido ou uma falta do ponto de vista da lei humana, da legislação humana. Quem não cumpre uma lei de trânsito, quem não cumpre uma lei de proteção civil e por aí vai. De improbidades administrativas, por exemplo, se somos responsáveis por uma administração pública ou privada, seja ela qual for. Então, não é apenas esses crimes, mas é o crime que podemos cometer perante a lei de Deus, nosso Pai. Segue a benfeitora dizendo-nos: considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Aqui novamente Isabel de França traz uma reflexão muito significativa. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Há uma outra mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que traz esta reflexão. Mas a benfeitora espiritual aqui chama-nos a atenção para este aspecto de que é quase como que nós questionarmos, como Jesus o fez, o que fazeis com isso mais do que os outros? Se nós conhecemos as leis de Deus, se nós nos dizemos espíritas e, portanto, temos a consciência da imortalidade da alma, da lei de ação e reação, nós temos a certeza da continuidade da vida no plano espiritual e da responsabilização dos nossos atos, aqui e lá. Se nós temos este conhecimento, se nós entendemos que Deus é soberanamente justo e bom e que, portanto, por mais difícil que seja a experiência que estejamos passando, ela não apenas é justa, mas ela é necessária para o nosso crescimento. É ela que nos proporciona o desenvolvimento das nossas potencialidades. Não é um castigo de Deus. Ela foi construída por nós. Esta situação é aquela que me possibilita expurgar as minhas faltas, mas ao mesmo tempo qualificar as minhas faculdades. É esta experiência que eu necessito, porque como aprendizes, enquanto espíritos imortais que somos,
Enquanto aprendizes, cada aprendiz tem uma necessidade específica. Cada um de nós aprende de um jeito diferente. Estamos num ritmo de aprendizado diferente. Precisamos de recursos de aprendizado diferente. Então, esta diversidade nas experiências reencarnatórias dizem respeito às nossas necessidades educativas enquanto espíritos imortais que somos. Mas se nós que temos este conhecimento descumprimos a lei, nos rebelamos diante destas situações, não conseguimos compreender as ações dos nossos companheiros de caminhada, nos negamos a dar-lhe uma nova oportunidade, sendo que Deus nos dá a cada reencarnação. Se nós que sabemos disso tudo não conseguimos fazê-lo, o que eu posso cobrar de alguém que ignora estas questões? É como nós exigirmos de uma criança que está ingressando agora na escola que ela saiba fazer contas de radiciação, de potenciação, que ela consiga dar conta das expressões numéricas e, no entanto, ela não sabe nem o que é 1 ou o que é 2. Não tem nem mesmo a construção do número. Eu solicitar que uma criança leia sem que ela diferencie o que é letra, o que é número, o que é desenho. Ora, se nós, como espíritos ainda imperfeitos, sabemos fazer estas diferenciações, que dirá Deus nosso Pai? E se nós temos este conhecimento, deveríamos agir com a coerência deste conhecimento. A benfeitora espiritual segue dizendo-nos: não julgueis. Ó, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes, ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? De novo, nós não estamos falando da legislação humana que ainda é imperfeita. Está aperfeiçoando-se, já aperfeiçoou-se muito se comparado com o que tínhamos, mas que ainda precisa avançar muito para chegar próximo à lei de Deus nosso Pai, que é perfeita. Então, a benfeitora aqui nos faz refletir sobre esta necessidade de que todos nós temos do perdão, da misericórdia, de uma nova oportunidade e de que, portanto, precisamos da caridade para conosco, criminosos, perante a lei divina. Porque nem sempre nós cumprimos. Aliás, muitas vezes nós incorremos em erro no que diz respeito à lei de Deus nosso Pai. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não, não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência, de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo, não apenas para com os nossos afetos, mas para com todos. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Contribuir para o despertamento de consciências. Não basta dar algo materialmente falando, embora muitas vezes isso seja necessário. Mas a verdadeira caridade, a caridade para com os criminosos e para com os criminosos relacionados àqueles que incorrem em erro para com a lei divina, é muito mais do que a esmola. É, de fato, estas palavras de consolo. Sim, equivocamo-nos neste momento. Nós não observamos a lei de conservação, nós não observamos a lei de adoração, nós não observamos a lei do trabalho, nós talvez não tenhamos observado a lei de amor e de caridade e de justiça e que, portanto, precisamos reparar. Então, agora nós nos arrependemos e precisamos retomar a caminhada. Então, um consolo e um encorajamento para que nós não nos deixemos abater ou desanimar pelo tanto que ainda resta-nos a fazer.
Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, porque de acordo com a conceituação de lei divina, lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, é aquela que nos indica o que devemos fazer, a esperança, mas aquilo que também precisaremos deixar de fazer, portanto, freio, para sermos verdadeiramente felizes. Lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Eis aí o nosso compromisso com relação a esse processo de transformação pelo qual passa o nosso planeta. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes. Porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Que possamos nós, então, nos adequar a este progresso pelo qual o nosso planeta está passando. Que possamos nós contribuir para a transformação deste planeta. Deveis, aqueles de quem falo, o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve-se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Não, não é assim que vos compete falar. Imaginemos se tivéssemos ouvido isso quando nós tivéssemos cometido estes equívocos. Se não tivesse tido um irmão nosso de caminhada que se condoeu da nossa questão, da nossa situação, do nosso crime e que tem agido para conosco com caridade. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo. Ainda não estamos no nível do mestre, embora ele seja o modelo. Mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Este é o convite que o Evangelho nos faz neste momento. Que possamos efetivamente ajudar os nossos irmãos de caminhada no processo de arrependimento, de retomada da sua trajetória evolutiva, para não alimentarmos, portanto, o ódio quando este crime que os nossos irmãos de caminhada tenham cometido seja na nossa direção. Que saibamos dar uma nova oportunidade, se não conseguimos ainda conviver, que pelo menos não alimentemos esta onda de raiva, de rancor, de mágoa e de ódio, e que possamos contribuir para o processo de despertamento da consciência desses nossos companheiros que cometeram crime perante a sua própria consciência, que é onde está escrita a lei de Deus nosso Pai. Convidamos todos os amigos a lerem na íntegra este capítulo, esta mensagem, o Evangelho, para orientar os nossos passos e nos fortalecer. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento, unindo mais uma vez os nossos pensamentos, elevando ao alto. Te agradecemos, Pai amado, por esta bendita oportunidade de revigoração, de fortalecimento, de esclarecimento, amparo, assistência, por sermos envolvidos em vibrações harmoniosas. Abençoa, Senhor, a todos os nossos companheiros de caminhada, a fim de que possamos, cada um de nós,
arrependermos-nos das nossas imperfeições, das nossas atitudes equivocadas, impensadas e irrefletidas, a fim de que possamos reparar os nossos equívocos, transformando e iluminando o nosso mundo interior. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Permaneçamos todos em paz.